Meu objetivo com esse vídeo não é assustar ninguém. Eu sei que os fatos que eu vou relatar aqui no começo deste vídeo, eles são bastante graves e preocupantes. Quem já sabe do que eu estou falando sabe da gravidade que essas coisas representam, né? Da gravidade que essas coisas têm. Mas muito mais do que criar um pânico ou até um sensacionalismo em cima dessas coisas, meu objetivo aqui é orientar quem me acompanha aqui, orientar quem chega aqui querendo entender o que é o yoga. E quem quer entender o que é o yoga precisa entender não apenas as vantagens, os benefícios que o yoga proporciona, mas também dos riscos que estão associados a essa prática. Eu me refiro aqui aos acidentes que têm acontecido com praticantes de yoga. Alguns desses acidentes, eles são muito divulgados pela mídia, né, por noticiários. Outros acontecimentos, às vezes, ficam guardados aí de uma forma um pouco mais discreta, mas quem tem um pouco mais de atenção consegue identificar que ali, né, é uma situação relacionada a uma prática de yoga. E eu falo aqui de pessoas que se machucam, que sofrem acidentes graves, que, enfim, adoecem e às vezes até morrem por meio de práticas que são relacionadas ao yoga. Que eventos são esses? Por exemplo, eu não vou colocar imagens aqui, evidentemente. Quem quiser pesquisar isso, enfim, pode pesquisar, vai encontrar as notícias, vai encontrar as referências, né, pesquisando um pouquinho. Como o meu objetivo não é fazer alarmismo ou sensacionalismo, eu não vou ficar colocando imagem, enfim, meu objetivo não é esse aqui nesse vídeo. Mas, por exemplo, nos anos 90 ficou bastante famoso o caso de um professor de yoga, que era muito famoso na época, inclusive, que levou alunos para um retiro e durante esse retiro eles fizeram um procedimento de limpeza interna. Um dos shatkarmas associados ao yoga. No yoga existem técnicas de purificação, algumas bastante simples, como por exemplo algumas práticas respiratórias que promovem a limpeza, né, do trato respiratório. Existe uma muito famosa que é o Trataka, que é limpeza para os olhos, né? Quando você observa, chama de uma vela, até os olhos começarem a lacrimejar, isso purifica a visão, isso melhora a visão. Existe o Jalaneti, que é o procedimento da limpeza nasal com água morna e salgada, bastante utilizado, bastante simples e seguro. E existem procedimentos um pouquinho mais invasivos, e foi o caso do que foi realizado nessa ocasião por esse professor muito famoso. Eles fizeram uma dessas técnicas de purificação, só que fizeram uma modificação no procedimento. Em vez de utilizar água salgada, que era o recomendado, o que se recomenda, né, na tradição, optou-se por se utilizar chá de sene. E aí o que aconteceu? Muitos dos alunos desse professor acabaram passando muito mal. E adoeceram, alguns foram inclusive parar na UTI. Graças a Deus ninguém morreu, mas houve muita comoção em torno desse caso. Isso foi muito divulgado na época. E depois tudo ficou bem. Graças a Deus ninguém teve sequelas, ninguém, enfim, teve problemas de saúde mais sérios depois disso. E o professor seguiu com a vida dele. Esse foi um dos casos que aconteceram, aí acho que foi meados ou final dos anos 90, né, da década de 90. Depois disso, né, tem surgido casos de ajustes ou alinhamentos mal feitos por professores que ocasionam lesões nos alunos. Um vídeo que eu vi recentemente que até me deixou bastante impressionado, né, de um ajuste que uma professora vai fazer numa aluna e de repente no vídeo surge um som de um estalo e a moça começa ali a gritar de dor. E não fui atrás dos detalhes, mas parece que foi o caso em que a moça perdeu os movimentos, né, ficou paraplégica
ou tetraplégica, né, em razão desses ajustes. Um outro caso que eu vi, né, uns meses atrás, de uma moça que foi praticar acro-yoga, ou yoga em dupla, né, ou, enfim, tem vários nomes comerciais, né, que são utilizados para essas modalidades de yoga. E foi realizar uma técnica lá em que fica uma moça deitada com as pernas esticadas para cima, outra moça deita por cima, fica ali meio que se equilibrando, a moça caiu no chão, né, bateu a cabeça no chão e também perdeu os movimentos, ficou tetraplégica ou paraplégica, algo assim. Um outro caso que eu tomei conhecimento alguns anos atrás, de um rapaz que, se não me engano, ele era surfista e praticava yoga regularmente, e foi encontrado na casa dele caído no chão, já morto, com o pescoço quebrado. E aí eu fui investigar um pouquinho mais e percebi que aquilo provavelmente foi o resultado de um Niralamba Shirshasana, que é uma prática de inversão, né, corpo apoiado sobre a cabeça, sem apoio dos braços, sem apoio das mãos, só com o apoio da cabeça no chão. É uma técnica perigosíssima que é difundida por algumas pessoas por mero exibicionismo. Tem um professor brasileiro que mora nos Estados Unidos, né, o Dharma Mitra, que se tornou um pouco famoso até pela facilidade com que ele realiza essa técnica, mas é uma técnica que, em hipótese nenhuma, pode ser recomendada para ninguém. E ali, pelo menos na minha leitura, provavelmente foi o caso de uma técnica dessas que o rapaz decidiu fazer ali, sabe-se lá por qual motivo, e veio a sofrer esse acidente que levou a vida dele. Como eu disse no começo, minha intenção não é causar alarmismo, sensacionalismo em cima dessas coisas, inclusive por isso que eu evitei trazer as notícias e trazer imagens, porque o meu objetivo, muito mais do que causar medo ou pânico em quem pratica yoga, é entender o que está acontecendo. O que acontece quando um problema desse tipo acontece? De onde vem isso? O primeiro ponto importante aqui é entender até que ponto esses acidentes são acidentes de yoga. Segundo ponto é entender se isso não é um acidente de yoga, é um acidente do quê? O que causou isso efetivamente? E terceiro, quem tem interesse no yoga, quem se dedica ao yoga seriamente, o que pode ser feito para evitar que esses problemas aconteçam? Com você, com pessoas que você conhece que também praticam yoga. Então o meu objetivo nesse vídeo é justamente esse, é entender esses fatos, tudo que for possível entender desses fatos e orientar vocês para que esse tipo de coisa não aconteça com vocês, para que vocês não fiquem aí vulneráveis a esse tipo de acidente. Primeira consideração, como eu disse, entender até que ponto esses eventos são eventos de yoga, até que ponto esses acidentes são acidentes de yoga. Quem faz Niralamba Shirshasana não está interessado em yoga. Isso para mim é muito óbvio. Eu espero que a simples observação do que é essa técnica é suficiente para entender isso que eu acabei de dizer. É uma técnica, como eu disse, feita por mero exibicionismo. Não existe absolutamente nada de yoga nessa técnica e não existe nenhum motivo para que alguém que se dedica ao yoga, que tem interesse no yoga, queira realizar essa técnica. A única justificativa, ou melhor, todas as justificativas para se realizar essa técnica são alheias ao yoga. É egocentrismo, exibicionismo, desafio. Então, Niralamba Shirshasana não é uma técnica de yoga, não é algo que nenhum yogi recomendaria para os seus alunos, para os seus discípulos. Mesma coisa vale para acro-yoga. Acro-yoga é um nome comercial que se decidiu utilizar porque, enfim, combina a realização de posturas feitas em dupla
Então uma pessoa assume uma postura que supostamente é uma postura do yoga, outra pessoa assume uma outra postura que supostamente é do yoga, e as duas se juntam lá para uma dar suporte para a outra. E assim vão sendo montadas poses em dupla. Acho que não precisa pensar mais do que 10 segundos para entender que isso não tem nada a ver com yoga. Técnicas de purificação que adoecem, fazem as pessoas adoecerem, que às vezes leva a pessoa para o hospital, ou às vezes até leva a pessoa à morte. Isso também não tem relação com yoga. Ainda mais quando é fruto de uma modificação. A pessoa tira da cabeça dela a ideia de que pode ser interessante, de repente, intensificar uma dessas práticas de purificação e, enfim, em vez de usar água, usa chá. Em vez de usar, sei lá, usar uma chama de uma vela para fazer trataka, usa um farol de xenônio, né, de esses faróis automobilísticos. Não faz sentido isso. O que faz sentido é seguir à risca aquilo que o mestre orienta. E no caso, né, das pessoas que tomaram chá de sene para fazer uma prática de purificação, é claro que a orientação tradicional foi para o beleléu há muito tempo. Ajustes, alinhamentos feitos de forma a intensificar uma torção, por exemplo, uma flexão, sujeitando a coluna vertebral a esforços muito maiores do que seria adequado suportar. Para que isso? Qual o propósito disso? Senão um apelo muito grande à performance corporal. E se você prioriza a performance corporal ao ponto de se sujeitar a esse tipo de prática, o yoga também já foi para o espaço faz tempo. Então, um primeiro ponto aqui qual que é? A pergunta: o que esses fatos, essas ocorrências, essas tragédias às vezes, têm a ver com yoga? Resposta: nada. Nada disso tem a ver com yoga. Nada disso tem qualquer relação com yoga. É exibicionismo, é desconhecimento do que vem a ser o yoga, é a ênfase permanente, como é costume, né, no yoga moderno, entre aspas, a ênfase permanente na performance corporal, no desempenho corporal, na qualidade estética da pose que se assume ao realizar certas técnicas. Nada disso está associado ao yoga. Segundo ponto. Quem tem interesse genuíno em yoga deve fazer o quê? Primeiro, passar longe de quem faz essas coisas. Passar longe de quem dissemina essas coisas, de quem ensina essas coisas. Evitar a todo custo esse tipo de prática. Yoga em dupla, acro-yoga, práticas de purificação modificadas com receitinhas caseiras, sem a ascendência de um verdadeiro mestre, sem a orientação de um verdadeiro mestre, técnicas arriscadas, tudo isso tem que ser abandonado absolutamente. Tudo isso tem que ser rechaçado explicitamente. E uma vez que seja rechaçado explicitamente, uma vez que seja descartado explicitamente, a partir daí é possível, talvez, excluir essas coisas ou pelo menos desconectar essas coisas do yoga. Porque se nada disso é yoga, e realmente não é, por que raios estas coisas carregam o nome do yoga? Por que raios estas coisas são divulgadas como acidentes relacionados ao yoga? Porque não são yoga. Só que a cultura popular, desde o início do século XX até os dias de hoje, isso se perpetua, isso continua. Tudo isso é divulgado como prática de yoga, como acidentes de yoga, como tragédias associadas ao yoga. Só que o yoga não é isso.
Então é necessário rechaçar essas coisas, recusar que essas coisas sejam chamadas de yoga, porque elas não são yoga. Então quem tem interesse genuíno no yoga deve manter viva essa compreensão, esse entendimento de que, primeiro, isso não é yoga. Segundo, isso deve ser evitado. Não procure acro-yoga, não procure yoga em dupla, não faça posturas mirabolantes, acrobáticas. Por quê? Porque vai ficar bonitinho para foto, para colocar na rede social. Não invente técnicas que não existem por um, sei lá, por um lapso de originalidade. A pessoa quer inventar uma técnica dela, beleza, invente. Faça o que você quiser, mas use os nomes certos, nomeie isso do jeito certo. Chame de yoga aquilo que realmente é yoga. E esses acidentes, eles não têm relação com yoga, embora a mídia divulgue dessa forma. Para quem entende isso tudo, é fundamental situar bem esses conhecimentos. E é fundamental, assim como os próprios yogis cumprem o voto de Adibut Maya. O que é o voto de Adibut Maya? É um voto que os Hatha Yogis precisam cumprir, isso está dentro da tradição, de proteger a tradição. Eu sei que a tradição não precisa ser protegida, a tradição ela é muito mais forte do que qualquer outra coisa que venha a ser inventada ou qualquer outra coisa que já foi inventada com o objetivo de ganhar dinheiro, de enganar as pessoas, enfim. A tradição não precisa ser protegida, defendida, mas o Hatha Yoga ele precisa cumprir o voto de Adibut Maya, no sentido de ele exercer, cumprir a tarefa de proteger a tradição. Ele precisa se colocar como um defensor, como alguém que sustenta a bandeira do yoga para dizer isto é o yoga e não isto, aquilo. Quem conhece o yoga, quem está conectado com a tradição, tem essa obrigação de se manifestar em relação a essas coisas, principalmente quando mídia popular, redes sociais, começam a fazer estardalhaços em torno de acidentes graves que são associados ao nome do yoga. Cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa entendida da forma como tem que ser. Muitas pessoas podem até dizer que uma das causas desse tipo de problema, desses acontecimentos terríveis às vezes, é a falta de conhecimento dos professores, a falta de preparo dos professores. O que não é verdade, porque quase todos os professores que se envolvem em acidentes desse tipo, seja causando danos a si próprios, seja causando danos a seus alunos, todos eles passaram por formações reconhecidamente completas. Fizeram cursos de formação, estudaram anatomia, se prepararam, alguns deles até têm carreiras relativamente extensas, como é o caso do professor lá dos anos 90, que era muito famoso, enfim. Todos eles têm, experiência, conhecimento, vivência, e, no entanto, se envolvem em fatos, em acidentes desse tipo. Então, o problema aqui não é a falta de preparo, não é a falta de conhecimento. Ou seja, não é um problema que vai ser resolvido estudando mais ainda anatomia, estudando mais ainda medicina, técnicas terapêuticas. Não se trata disso. É o tipo da coisa que se resolve usando o máximo de franqueza e de honestidade para encarar com todas as forças e de coração aberto o que é o yoga. Uma vez que esse entendimento se instala no seu corpo, no seu coração, na sua mente, você trabalha como professor, colocando esse entendimento na frente de tudo que você faz. E uma vez feito isso, você não se desvia. Você não vai
se sentir impelido a fazer um ajuste, uma intensificação numa postura num aluno, expondo esse aluno a uma lesão grave. Você não vai inventar técnica de purificação. Você não vai colocar um aluno pendurado em outro aluno, sujeitando esse aluno a cair de cabeça no chão. Uma vez que você tenha esse entendimento do que é o yoga instalado em você, a sua prática muda e o seu trabalho, caso você seja professor de yoga, o seu trabalho muda completamente. Uma vez feito isso, perde sentido você fazer ajustes, alinhamentos, inventar técnicas, fazer coisas que podem causar problemas graves. Entendam, toda vez que fatos desse tipo chegarem ao seu conhecimento, pergunte-se, até que ponto essa prática realmente pode ser chamada de yoga? Em 99% dos casos, para não dizer 100% dos casos, vocês vão ver que simplesmente não pode. Simplesmente não dá para chamar essas práticas de yoga. Segundo, práticas genuínas de yoga não causam lesão. Nenhum mestre fica paraplégico por causa de uma prática de yoga. Nenhum mestre morre por causa de uma prática de yoga. Nenhum mestre fica lesionado, incapacitado de seguir sua vida adiante por causa de uma prática de yoga. Quando é que isso começou a acontecer? Com a modernidade. Foi a modernidade que trouxe essa visão de que devemos ultrapassar nossos limites, devemos, intensificar nossa prática, devemos aprofundar a prática de asanas e estender o corpo ainda mais, torcer o corpo ainda mais, brincar, de malabarismos. A modernidade que trouxe isso. Então, cada fato desse, cada problema desse que surge, não é na conta do yoga que deveria ser lançado. É na conta de quem inventou que essas coisas são yoga.